A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Meus amigos do Futebol em Rede Entrevista, estamos de volta aqui com você. Toda semana uma entrevista inédita e depois, é claro, essa entrevista fica na nossa videoteca lá no YouTube, youtube.com/Futebol em Rede. Entra lá, clica lá, se inscreva no nosso canal. Tem mais de 90 personagens, jogadores, ex-jogadores, ex-treinadores, gente do futebol, gente da imprensa. Como diz o Fábio Seródio, e é uma verdade, não é bem uma entrevista, é mais um papo de amigos, matando saudades. E hoje eu vou falar uma coisa para você, Fábio Seródio. Ainda bem que você está em forma de bola, é verdade. Mas se ele esticar, você não vai chegar. Ele fazia 100 metros em 9 segundos. O homem, eu vou falar para você, poder praticar futebol e atletismo ao mesmo tempo. E aí, Seródio, quero ver você alcançar esse. É verdade, difícil. Aliás, do jeito que ele está, se eu jogar a bola, ele chega. Bom, seu Mário de Oliveira Costa, hoje quase a mesma idade que eu, 56 anos, se eu não estou enganado. É o Mário Tilico, um cara que tem uma história maravilhosa. Jogou no Vasco, no São Paulo, no Cruzeiro, no Atlético de Madrid, no Fluminense. Jogou um monte de time. Foi campeão em um monte de lugar. Tem cada história bonita para contar e é o nosso convidado. Quartarolo, é o seguinte, como eu sou São Paulino, para mim está ótimo. Mas como você sofreu na mão do Mário Tilico, eu vou deixar você fazer a primeira pergunta para ele. Eu sou santista, né? Ele, quando jogava contra o meu time, também era um inferno, mas teve time aí que sofreu mais. Olha, é muito bom ver o Mário Tilico na tela. Estou vendo o Mário Tilico da mesma forma que a gente entrevistava ele lá no Morumbi, né? Mesmo rosto, mesmo sorriso bonito, cara bonita. Parabéns, a gente fica feliz com isso, ver que você está bem, né? Primeiramente, obrigado por participar do nosso programa, aceitar nosso convite. Você foi um jogador de muita importância, com uma história muito bonita, como tantos que já passaram aqui no Futebol em Rede, entrevista, né? E antes de começar a falar da sua belíssima carreira, que realmente foi muito bonita, eu queria que você falasse o que está fazendo atualmente. Está trabalhando? Eu vi aqui na Wikipédia que você estava no comercial de Mato Grosso, não sei se ainda está. O Milton Neves esqueceu de atualizar, viu, Fábio Seródio? Por isso que tem que perguntar para o cara. E queria saber da sua vida, da sua família, como é que você está convivendo com esse momento pandêmico, enfim, para iniciar nosso papo aqui, nosso bate-papo. Obrigado por aceitar participar do nosso programa, Mário Tilico. Obrigado aí. Sempre que eu tenho oportunidade, eu sempre reforço, né, o que eu falo. E é sempre uma alegria muito grande, né, quando eu tenho a oportunidade de voltar a falar com companheiros, né, da imprensa, né, pessoas que convivemos juntos, né, durante alguns anos, na minha passagem no São Paulo. E agradeço a vocês pela essa oportunidade. Sempre é um prazer, eu sempre estou à disposição de vocês, porque sempre é uma alegria muito grande participar, né, de qualquer programa, qualquer live, né? E principalmente falando do grande clube, né, que é o São Paulo, onde realmente eu tive uma passagem vitoriosa, né, marcante, e isso eu acho que é importante, né, para cada atleta profissional, né, que sonha em jogar em grandes clubes. Então eu agradeço a vocês aí pela oportunidade, do espaço aí da gente poder estar junto, né, poder falar aí um pouquinho de futebol, de São Paulo. E, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, né, Seródio? Lógico, e não vamos dar muito espaço para ele, porque senão não achamos nunca mais. Ele dispara. O problema maior, primeiro que, olha o lindo nome dele, Mário de Oliveira Costa. Mas ele é Mário Tilico por causa do pai dele, que também jogou no Vasco. Ele começou no Vasco. Mas não vamos falar só do São Paulo, não, viu, Tilico? Vamos falar de muita coisa. Por exemplo, eu vou começar com um grande trauma. Você deixou um cara tão traumatizado quando você jogava no Náutico, que a primeira coisa que ele fez quando ele virou técnico foi contratar o Mário Tilico. Você fez 6 gols no Leão. É verdade, é verdade. É verdade, eu tive essa passagem, marcou muito, né? Porque quando eu fui para o Náutico, o Sport tinha uma seleção, na verdade, né? Tinha Leão, tinha Betão, jogadores às vezes
muitos passaram até alguns pela seleção. Tinha o próprio Vagnão, né, que jogou no São Paulo, foi capitão, inclusive teve a influência, né, na minha ida também, na época, para o São Paulo, mas ficou marcante, né, isso, porque todo jogo contra o Sport era Náutico Sport, ou era nos aflitos, ou era no ilha. estádio, na Ilha do Retiro, né? E eu sempre fazia gol no Leão, né? E depois isso acho que marcou tanto que quando o Leão esteve na Portuguesa, né, como treinador, ele chegamos a falar e tudo, e eu quase fui trabalhar com o Leão, que seria um prazer, né? Naquele momento eu estava sem contrato no São Paulo, mas já acabou que houve um acerto com o São Paulo e aí a coisa não aconteceu. Mas foi uma pena, eu gostaria muito de ter trabalhado com o Leão, porque sempre foi uma referência, né, como profissional, como treinador. O Quartarolo, ele não gosta de leão, porque o esporte é um leão e o goleiro era um leão. Ele matou tudo uma vez só. É um caçador, é um caçador. Ele falou bem do Leão, o Leão é um dos maiores goleiros que eu vi jogar. E fazer gol no Leão não era tão fácil assim. Por isso até o mérito maior dele. O Mário Tilico, eu tenho falado uma coisa, mas não tome isso como pejorativo, pelo amor de Deus, que não é. É porque eu acho que o futebol hoje está muito mais corre futebol do que se joga futebol. Você, por exemplo, era um velocista. Mas um velocista que, como você acabou de dizer, quando chegava na frente do gol, sabia o que fazer. Você fazia gol. Você não era daqueles que ou corria ou pensava, como dizia o terceiro Mirandinha, né? Você era um jogador, posso até comparar, o Zequinha do Botafogo era um jogador veloz, o próprio Cafuringa, o Terto antes de você, bem antes de você, o Edu Bala, enfim. Jogadores que marcaram época por serem velozes e conclusivos, jogadores. E eu falo assim, e por isso que eu falei para você não tomar como pejorativo, que não é. Outro dia eu falei assim numa programação que eu estava participando, falei muitas vezes também na Fox, e os caras morriam de rir, mas não é nada contra você, não. Eu falava assim, esse Vinícius Júnior, ele é um jogador que tem muito defeito. Ele é um Mário Tilico piorado. Porque quando ele chega na frente do gol, ele tem muita velocidade, realmente tem muita força. E ele tem que melhorar, porque ele parece que está jogando ainda com 17 anos, ele tem que evoluir. Você sabe como é que o que eu estou falando. Quer dizer, ele precisa finalizar. Eu acho que tem que fazer o curso Mário Tilico para começar a fazer gol, porque a chance aparece. Aí parece que ele chega lá cansado, não sabe o que fazer, Mário. Tem algum segredinho? É verdade. Eu acho que isso são virtudes, né? Eu sempre coloco, né? Sempre quando eu tenho oportunidade, eu sempre falo que eu tinha deficiências, como todo atleta tem, mas eu tinha muitas virtudes também. Uma delas, né, era a velocidade, era bater bem na bola, cruzar bem e finalizar bem, né? E eu acho que, apesar de eu nunca fui considerado como craque, nem eu nunca me considerei como craque, né? Joguei do lado de muitos craques, né? Só que eu era aquilo como você falou, eu era um jogador que eu tinha essas virtudes e eu me agarrava nela, né? Eu trabalhava muito finalização, eu trabalhava muito cruzamento, eu trabalhava muito arranque, né? Na diagonal, chutar em gol. Então, assim, além das virtudes nossas, eu acho que o segredo sempre é você trabalhar, né? Insistir nos treinamentos, porque você vai aperfeiçoando, né? E nós tivemos um treinador que fazia muito isso, né? E foi sempre vitorioso, que foi o Tele Santana. Então, eu sempre acredito no jogador, como você falou. O Vinícius Júnior, ele tem muitas virtudes, tem defeitos, mas tem virtudes, mas não sabe aproveitar ou talvez não foi trabalhado, né, nas categorias de base corretamente. E quando chega no profissional também, que pode ser trabalhado um pouco mais, às vezes não é trabalhado e aí a coisa realmente dificulta. E a gente vê, né, que ele hoje está indo, mas não sai do lugar, né? É aquilo que tu falou, arranca, faz jogada, mas na hora de você se consagrar, ele não consegue fazer isso. Por falar em consagração, o São Paulo foi campeão brasileiro em 1991 diante do Bragantino. Eu estava lá, Cerotti. Eu também. Estava lá. Zete, Cafu, Antônio Carlos, Ricardo Rocha, Leonardo, Ronaldão, Bernardo, Raí, Miller, Macedo, Mário Tilico, Elivelton. Mas o São Paulo só foi campeão
Porque esse cara aí que vocês estão vendo, Mário Tirico, resolveu fazer algo impossível. Nenhum professor de física até hoje conseguiu entender o que o Mário Tirico fez. No primeiro jogo, São Paulo ganhou de 1-0, já aos 40 e pouco no segundo tempo, no acréscimo, uma bola para o Mário Tirico. Ele vai até a linha de fundo, no lado esquerdo do campo, e acerta o ângulo do outro lado. Tirico, se aproxima mais, se aproxima aí. Foi sem querer, querendo? Esse gol aí, né, ele ficou até taxado como gol espírita, né? Até pelo pessoal da Bandeirantes e tudo na época. E esse gol ele foi no Campeonato Paulista, né? Acho que nas semifinais. Mas não foi na final, não foi contra o Bragantino no primeiro jogo? Não. Não, é mesmo, desculpa. Eu estava falando besteira. Esse jogo foi nas semifinais, se eu não me engano, do Campeonato Paulista, que nós fomos campeões também em 89. Né? E ali, eu acho que todo atleta, né, em algum momento, todo finalizador, todo atacante, eu acho que em algum momento tu tem que ter sorte. Né? Eu acho que eu fui beneficiado, né, fui privilegiado até, pelo fato de eu ter acreditado na jogada, né? Que a bola, o campo era muito ruim naquela época, né? O campo muito irregular, e naquela jogada de velocidade a bola escapou um pouco mais, ela foi lá na bandeirinha, eu acreditei na jogada, dominei, só que naquele momento ali, realmente, de onde eu estava, não tinha como eu visualizar até tentar colocar a bola dentro do gol ali em algum lugar, né? Porque eu estava num lugar muito difícil até de visualização do gol. Só que, como eu falei, todo atacante, todo jogador que faz gol, ele tem que ter sorte, né? Eu sempre fui privilegiado, eu sempre agradeço muito a Deus, porque nos momentos sempre que tu tem que decidir, eu sempre me considerei um jogador que, na hora da decisão, eu nunca me amarelava, né? Então, na hora que você precisa do jogador para resolver, você tem que ter um pouquinho de sorte, né? E aquele jogo ali foi um pouquinho de sorte, que já era ali semifinais, e aí quando tu tá no embalo já é para ser campeão. Né? Não, deixa eu corrigir o erro, porque esse gol é tão importante na vida do São Paulino, é tão marcante que até misturei. Do Tilico também. Então, foi no Paulista de 89, o time tira o Zete, aí você pode colocar o Gilmar Rinaldo, Gilmar, Zé Deodoro, Adilson, Ricardo Rotti, Nelsinho, Bisoli, que hoje está no São Paulo, Bobô, que cada história do Bobô para contar. É verdade. Bobô, Raí, Mário Tilico, Inês, era o São Paulo, e o Edivaldo também, do Carlos Alberto Silva. Esse o lance do Bobô, do Tilico, foi no Campeonato Paulista. É que o gol é tão importante, Tilico, marcou tanto que eu já estou colocando esse gol em tudo quanto é lugar. Não é assim, mesmo. É que ele também marcou o primeiro da final de 91, né? No Morumbi. Verdade. No Morumbi. Essa a confusão do São Paulino aí. E ele diz que é São Paulino, tá vendo? É que naquela época era tanto título que a gente misturava tudo, Cortano. Agora, o São Paulino, para saber o que significa ser campeão, procura o dicionário. Tá difícil. O Mário, ele citou esse gol aí, realmente, ainda o técnico era o Carlos Alberto Silva, né? 89. Sim. Depois que veio o Tele. Exatamente. Sim. E o Carlos Alberto Silva falava assim, Quartarolo, com o Tilico eu seguro um pouco o Zé Teodoro, falando, não avança muito não, porque não sufoca ele. Senão vai ficar... E era inteligente isso, né? E o Ricardo Rocha me falava assim, daqui do meio para frente ninguém mais pega ele, um dia no Morumbi. E nesse jogo aí, na grande final, na verdade, o Tele Santana ouviu os jogadores. Acho que você pode contar essa história também. Quem me falou isso foi o Zete, o próprio Cafu também já contou. Há poucos dias eu estive com o Miller, né? Essa história é conhecida. E na final de 90 contra o Corinthians, os jogadores pediram uma audiência, entre aspas, com o Tele para tentar melhorar uma marcação, alguma coisa contra o Corinthians. E o Tele falou, técnico sou eu, vocês não têm que se meter. Aí, em 91, ele falou, olha, vamos conversar. E por isso que o Zé Teodoro acabou jogando e o Cafu foi para a esquerda
para marcar o Gil Baiano, porque a gente fala do Bragantino, hoje está de novo, está muito bem. Mas na época era uma seleção, inclusive até o Parreira chegou a ser técnico lá, foi campeão paulista, tinha jogadores maravilhosos, Mauro Silva, o Gil Baiano chegou a ser de seleção, ou seja, tinha o Alberto no meio campo, o Ivair, tinha um timaço também. E era difícil jogar lá. E daí diz que o Tele chamou o pessoal, falou, olha, como é que faz aí? Vamos conversar? Aí que o Zé Teodoro acabou sendo escalado. Você conhece essa história? Você também participou disso? A gente sempre a gente sabia, né, o temperamento, né, do Tele. O Tele ele sempre tinha a última palavra era sempre dele, né? Essa situação a gente realmente foi vice ali contra o Corinthians, que foi um título que a gente deixou escapar realmente, mas enfim, mérito do Corinthians que fez um grande jogo e conseguiu ser campeão. E aí no ano seguinte realmente houve essa reunião, né? Eu acho que o Tele estava muito em dúvida de qual, na verdade, não a equipe. Ele tinha dúvida, talvez, se ele entrava com o Zé na lateral e fechava o Cafu pela esquerda, né? Que o Cafu tinha facilidade de jogar em várias posições. E como o campo lá do Bragantino era um campo apertado, pequeno, não era muito bom, então ele tinha essa opção e tinha também a opção de eu iniciar jogando como terminou o primeiro jogo, né? E aí, naquele momento ali, ele conversou com alguns jogadores, né? Eu não participei dessa reunião, não participei. Então, acho que ele chamou mais os experientes, né, os mais antigos de clube, né? Que ali naquela época, acho que foi o Zé Teodoro, acho que foi o Miller, né? E não sei se... O Bernardo estava lá, o Bernardo estava... Bernardo contou essa história. Bernardo, Zete. E aí, o que acontece? Ali, os jogadores, né, deram uma sugestão para ele, né? De repente, entrar um pouquinho mais fechado, né, com o Cafu, e de repente entrar com o Zé na lateral, puxar o Cafu para fazer um tipo falso pelo lado esquerdo ali por causa do Gil Baiano, né? Então houve esse consenso, né? E aí o Tele aceitou, né, essa opinião dos atletas, que eu acho até hoje eu trabalho como treinador, então hoje eu vejo com mais facilidade do que na época, né, como atleta e jovem também. Então eu acho que foi uma decisão acertada, que a gente ali precisava estar bem fechadinho, e naquele momento ali o campo não ajudava muito para a minha característica, né, que era de velocidade, o campo era pequeno, ruim, e acho que foi uma decisão até acertada de início de jogo, né? E aí depois a gente ia vendo lá, o próprio Tele ia vendo a situação, o que ia se desenhando no jogo, para, dependendo da situação, me usar ali com velocidade ou usar um outro jogador. Mas eu acho que foi uma decisão acertada. Olha que coisa legal, porque eu briguei muito com o Tele Santana, viu, Tilico? Cheguei a ficar meses sem falar com ele, porque ele era muito chato. Mas reconheço que era um cara extraordinário, um técnico que melhorava o jogador, mas ele era chato. Chato com vocês também, que eu sei. Mas é um cara honesto e que faz falta, inclusive, ao futebol, né? Com certeza. É verdade, é verdade. Mas é legal ouvir isso, porque você aceitar sugestões, assumir essa posição, trazer o time com você, é uma coisa que pouca gente achava que o Tele faria. E o Tele fez num momento crucial, ou seja, o último jogo. Podia até perder, né? Podia até perder, é verdade. Mas ele eu acho isso que foi muito corajoso também da parte dele, principalmente porque a gente tem que... ia sobrar para ele de qualquer maneira, ganhando ou perdendo, né? Técnica, você já sabe disso. Mas foi um momento muito especial que, na época, o Zé Teodoro também me contou essa história, a gente mudou até a imagem que tinha do Tele, porque a gente achava que ele era durão e que ele tinha a opinião dele e que não ouvia ninguém. Mas foi, vamos dizer assim, um crescimento, que é um exemplo para todos nós, né, Tilico? É verdade, é verdade. É como eu te falei, isso tudo, eu acho que
Isso, por exemplo, atualmente eu trabalho como treinador e, pelo incrível que pareça, já aconteceu isso comigo. Já aconteceu. Eu acho que no momento ali você tem que ter humildade e você tem que saber os jogadores que você tem, né? Então, a partir do momento que você tem determinados jogadores que são mais ou menos um termômetro dentro de campo para você, em algum momento é válido você ouvir. De repente, você pode tomar uma decisão até contrária do que, de repente, um jogador falar alguma coisa contigo. Mas eu acho que faz parte, do crescimento até do próprio treinador, entendeu? Eu acho que isso é um ganho muito grande, o treinador que faz isso, porque você pode ter um grupo que você olha e fala assim, se alguém falar alguma coisa para mim aqui, não vai adiantar nada. Mas, às vezes, você tem um grupo de jogadores maduros, jogadores que têm leitura de jogo, entendeu? Tem uma visualização boa dentro de campo. E isso, às vezes, ajuda. Uma vez aconteceu comigo, eu fui para um jogo decisivo, que se a gente classificasse, a gente ia passar para as semifinais do campeonato, foi lá no Comercial, no Mato Grosso do Sul. E eu tinha 2, 3 jogadores que eram um termômetro para mim dentro do campo. Eram jogadores que realmente que tinham uma leitura boa, bem concentrados. E aí tinha um jogador que eu estava para escalar, mas eu estava com muita dúvida, porque era um jogador que estava vindo de uma lesão e eu não estava sentindo muita firmeza nele nos treinamentos que eu estava vendo. E aí o meu goleiro, que era o meu capitão, que era de confiança minha, ele chegou perto de mim, ele e mais 2 jogadores, os 2 zagueiros, e falaram, professor, a gente pode dar falar com o senhor? Eu falei, pode, pô. O que foi que aconteceu? Ele falou, não, a gente poderia dar uma opinião, isso depois do coletivo. Aí eu falei, pode, vocês estão abertos aqui, o que vocês acharem de melhor, me fala, porque eu vou pensar e depois decido. E aí eles falaram, não, seria melhor jogar o fulano, porque aquele... Mas eu falei, eu estou inseguro com ele, porque ele está voltando de lesão, eu vi ele bem inseguro. Não, ele é experiente, professor, a gente já conhece ele, pode botar. E acabou que o jogador que eles pediram para me botar, eu botei, ele foi o melhor em campo e fez o gol da classificação. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso é uma questão até de humildade, né? Eu acho que o treinador ele tem todo o poder, né? A última palavra sempre é dele. Mas, dependendo do grupo que você tiver, eu acho que vale a pena, eu acho que é muito válido você, às vezes, ouvir alguns jogadores da tua equipe. Ouvir é fundamental. O Tele é uma pessoa que eu gosto muito, tivemos vários problemas, eu com o Tele, mas um cara que fez bem para o futebol. O problema é que eu gosto também do Mário Tilico. Aí, quando o Mário Tilico jogava, tinha aquele frisson na arquibancada, porque ele partia para cima, era sempre uma boa oportunidade de ataque que o São Paulo criava. E o Tele, como treinador, ele já tinha sofrido na vida aquele bota a ponta, Tele, do Jô Soares. E na época do São Paulo, os caras, bota o Tele. O Tele. Você chegou a ficar chateado com ele, porque ele gostava de usar você como, um pé de coelho. Na hora que aperta, bota ele. Você ficou chateado com isso, Tele? Não, é como você falou. O Tele, ele vai ser, se até aparecer, né, um treinador muito diferenciado, né? Porque ele é uma pessoa muito séria, uma pessoa muito honesta, né? Gostava de tudo certinho e, além de tudo, nos orientava muito, né? Até como se fosse um pai nosso, né? Então, só que eu tive uma situação com o Tele que eu vinha jogando no início do campeonato como titular, depois eu lesionei, aí saí do time e voltei, e aí foi quando aconteceu isso. Eu entrava nos jogos, entrava bem, em alguns jogos eu fazia gol, e aí acabou que ficou nisso, né? Como você falou, tipo, ele me usava como se fosse o 12º jogador, né? Como em algum momento ele uma vez se reuniu comigo e conversou muito, porque ele via que eu queria ser titular, eu queria jogar, ao mesmo tempo eu via que era difícil, né, naquele momento ali, mas eu sempre demonstrava para ele que queria ser titular e queria jogar. E aí
sempre havia esse descontentamento, né? Mas nunca assim, nunca eu tive alguma situação assim de tentar boicotar ele ou tentar fazer alguma coisa para prejudicar ele ou não gostar dele por isso, né? Eu acho que eram às vezes opiniões diferentes. Teve algumas situações que a gente discordou de algumas coisas que ele me falou, eu discordei, até respeitei, mas não concordava. Mas, como eu era funcionário do São Paulo e tinha que cumprir ali, eu sempre fiquei à disposição e aconteceu da forma como aconteceu, né? Que eu fui um jogador importante naquele momento que eu precisei entrar e fiz o gol do título. Mas nada assim que ficou dentro de mim, como raiva dele, como desejando alguma coisa ruim para ele, até porque não é o meu perfil, não faz parte do meu caráter isso. Aliás, Você é um cara bom coração. Não, é isso que eu ia falar, né? Mesmo, Outro dia. bom coração. É verdade. Faz bem para o futebol, faz bem para o esporte, faz bem para o time que joga. E para o esporte no geral. Pra Eu gente me lembro. também. Para a gente também. A gente entrevistou outro dia aqui o Mário Tilico. Acho que você chegou a ver jogar, ou jogou contra o Betinho, que jogou no Palmeiras, no Juventus, no Cruzeiro, né? Sim. Jogamos contra. Isso. E ele falou no final do programa, eu só queria dizer uma coisa que ninguém fala, né, Seródio? Eu nunca fui expulso na minha vida e eu realmente não sabia disso. Eu olho para você, eu não imagino que você também tenha sido expulso, talvez tenha sido, porque você era um cara muito legal que mais apanhava, né? Você não batia em ninguém, você queria jogar bola, né? Aconteceu alguma indisciplina desse tipo? Porque você sempre foi um cara tão legal, né? Essa carinha, esse sorriso bonito que você tem, você já tinha na época, né? Então, poxa, e você ficava feliz quando ganhava, quando perdia, ficava triste. Os momentos dolorosos do futebol, todos nós passamos, a vida tem esses altos e baixos, graças a Deus, mais altos que baixos, né? Mas você não era jogador de arranjar confusão. Você chegou a ser expulso, você, igual o Betinho, nunca foi expulso também? Eu lembro disso. Até em alguns momentos até eu ouvi esse comentário, né, sobre o Betinho, né, que ele foi um jogador que ele realmente nunca foi expulso. Eu não era o meu perfil, eu nunca, como você falou, eu nunca me envolvi em confusão, ou de brigar com alguém, mas eu fui expulso uma vez na minha carreira. Foi exatamente aquele jogo do Grêmio que deu aquela confusão, que deu aquela brigalhada toda lá no Morumbi, né? Que na verdade foi uma briga do Wilson, zagueiro, com o Leonardo. E ali naquele momento eu estava junto ali, aí eu tentei até apaziguar, vamos parar, tal. Aí o Delay que era o volante, né, aí me deu um tapa, eu fui em cima do Delay, aí deu uma confusão, eu fui expulso por isso, mas nunca fui expulso assim por cometer uma indisciplina, ou xingar um juiz, ou agredir um companheiro, até porque, como você falou, eu sempre administrei muito a vitória e também a derrota, que é muito difícil, mas sempre consegui administrar isso muito bem dentro da minha carreira como profissional. Seródio, o cara é indisciplinado. Um cartão vermelho na carreira, onde já se viu? Assim não dá. Isso acontece. É brincadeira, viu, Tilico? Foi sem querer, ele falou, foi sem querer. Foi errado. Agora, o Tilico conseguiu alguns feitos inéditos. Por exemplo, não é todo jogador que consegue ser campeão da Copa do Brasil no Maracanã contra um time grande. E o Tilico foi campeão pelo Juventude na Copa do Brasil diante do Botafogo. Agora você pode contar, porque você tem história no São Paulo, tem história também no Vasco, teu pai jogou no Vasco. Se você tem um pouquinho de coração vascaíno, aquele título contra o Botafogo foi muito legal, Tilico? Aquele título ali foi um título diferenciado, né? Porque eu já estava com 35 anos ali, se eu não me engano, 34 para 35 anos. Eu já estava me preparando para parar de jogar futebol, né? Na minha cabeça eu já estava me preparando. E você jogar foi uma bênção, né? Aquilo ali foi realmente um presente de Deus, porque eu, particularmente, com toda sinceridade, eu já não esperava mais conquistar título na idade que eu estava, né? Naquela geração, né? Naqueles anos ali, nessa idade, você já estava se preparando, os clubes já tinham dificuldade de contratar. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia ainda joga com 35, 36. O jogador está indo e está jogando em alto nível, até no sentido de jogar em equipes médias grandes do futebol brasileiro. Naquela época, não. E eu tive a oportunidade, né, de jogar no Juventude. O treinador
além de ser meu treinador, era um amigo que eu tive, né, que era o Valmir Louruz, que hoje já não está entre nós mais. E ele me levou para o Juventude, num momento assim difícil, que eu estava parado, desempregado, e já com 35 anos, e ele acreditou, né, e pediu a minha contratação. E eu fui para o Juventude, da mesma forma, né, graças a Deus, eu sempre agradeço a Deus por ser um privilegiado, sempre conseguindo fazer gols importantes. Alguns jogos importantes eu entrei, né, nos mata-matas, fiz gols importantes. Então, hoje, né, o meu nome faz parte lá do clube, da história do clube, e a gente conseguiu um feito histórico, né, porque a gente foi campeão da Copa do Brasil, jogando numa equipe pequena, né, no âmbito nacional, que é o Juventude, né? O Juventude é grande no Rio Grande do Sul, eu vejo Juventude grande no Rio Grande do Sul. Mas âmbito nacional, um time pequeno, né? Um time médio pequeno, e a gente conseguiu aí eliminar Fluminense, Bahia, Corinthians, Internacional e Botafogo. E todo o jogo final, né, o segundo jogo, jogando fora de casa. Então, isso é um feito inédito. Isso nunca mais acho que vai acontecer no Juventude, da forma como foi nossa, né? Eu acho que valorizou muito mais o título. E ser campeão no Maracanã com mais de 100 mil pessoas, né? E realmente foi um feito para marcar o final da minha carreira. Logo no ano seguinte, eu encerrei carreira. O Mário, você está falando da sua vida, do futebol, essa grande vitória no Maracanã. Eu queria falar de uma parte triste, mas não de você, a parte triste de um ex-time seu, onde você apareceu. É porque o Vasco da Gama sempre revelou grandes jogadores, grandes talentos, né? Aliás, o futebol brasileiro revelava muito, né? Hoje o garoto não consegue nem jogar aqui, já vai embora. Você fez carreira no Brasil para depois sair. É verdade. E a gente olha para o Vasco da Gama. O Vasco da Gama que tem uma história, para quem não conhece, uma história extraordinária. Foi o primeiro clube brasileiro a aceitar negros, posições políticas fortes nos momentos mais difíceis desse país. E, de repente, se torna um time, com todo o respeito, a tradição, a história do Vasco é grande, mas o time está muito pequeno. Então, eu tenho certeza que você tem uma ligação, não só através do seu pai, mas foi o time que colocou você na vitrine, você até saiu por empréstimo, depois voltou, mas a gente lembra do Mário Tilico já bem no Vasco da Gama. O que aconteceu com o Vasco da Gama, meu caro Mário Tilico? Eu sempre converso sobre esses assuntos, né, independente de ser no Vasco ou em outros clubes. O Vasco, como você falou, né, você falou tudo, eu tenho realmente uma ligação muito grande. Meu início de carreira foi todo dentro do Vasco da Gama, né? Eu sou muito grato ao clube por tudo que o clube me proporcionou, que me deu a oportunidade. Claro que naquele momento ali eu gostaria muito de ter, né, ficado no profissional, joguei alguns jogos no profissional, fiz até gols e tudo. Só que era muito jogador bom, a qualidade era muito grande, então você quando subia do júnior era muito difícil você às vezes enquadrar e ficar num grupo do profissional de um grande clube, né, como o Vasco. E isso realmente não aconteceu, mas a gente fica triste, né, em ver o Vasco na situação que está. Mas o futebol ele é simples. O futebol é muito fácil, né, em termos. Em algum momento a conta vai vir, a conta chega, né? A gente já viu aí clubes passarem, o Cruzeiro hoje está passando pelo mesmo problema, e talvez até pior do que o Vasco, eu não sei, ou igual, mas a gente sabe que quando você... Barcelona, Tilico, o Barcelona está quebrado. Exatamente. Só que quando você não tem uma boa administração, né, é complicado. Eu acho que futebol é simples. Se você é um dirigente, você tem que montar um grupo, mesmo você sendo dirigente de um clube grande, que tem exigência, a torcida vai exigir, a torcida não quer saber se tem dinheiro, se não tem, ele quer ganhar e ser campeão. Mas o dirigente ele tem que ter o pé no chão e ele tem que contratar dentro das condições financeiras do clube. Senão, meu amigo, vai durar 3, 4 anos e depois vem a seca, né?
porque aí a conta vem, tem que se pagar tudo, e aí a situação fica trágica, né? Como ficou a do Vasco, do Cruzeiro, do Botafogo, né? E de outros clubes, o próprio Corinthians, né? Que passou por isso. Eu até recente não, acho que há 1 ano atrás ou 2, eu vi uma entrevista do Sanches, né? E assim, eu vi uma entrevista muito boa, até é difícil até ver programa esportivo, mas nesse dia era o Sanches, eu olhei até para ouvir, e ele falou, não adianta, eu não vou fazer loucura, eu vou contratar o que o Corinthians tem condições de pagar. Ah, mas assim, na época foi da época do Ricardinho não, do menino que está acho que no Bahia até. Era um menino que era um meia, que estava no Corinthians, que acho que tinha que ganhar 1 milhão. Rodriguinho. E ele falou, não vou pagar 1 milhão. Se tem outro time que paga 1 milhão, que leve o Rodriguinho. E se eu tivesse, eu pagaria pelo jogador que ele é, pela profissional que ele é. Mas eu não tenho como pagar e eu não vou pagar. Eu vou contratar um outro jogador. E aconteceu que ele não contratou, o Rodriguinho saiu, e aí o Corinthians sofreu um pouquinho, né? Vem sofrendo e agora está se ajustando, está se encaixando. Mas é assim, o futebol, eu não sei nem como é que está lá no Corinthians, mas pelo que eu vi há 2 anos atrás, ou 1 ano e meio atrás, a entrevista do Sanches, daqui a pouco o Corinthians está no eixo aí, está no trilho, entendeu? Porque o futebol, ele é simples, pô. Tu paga 100 mil, se tu pode pagar. Se tu não pode pagar esses 50, tu tem que contratar jogador de 50 mil. E olha que se tu fizer uma boa peneira, buscar e tiver bons informantes, olheiros pelo Brasil inteiro, você busca jogador barato e bom. O único problema nessa história, Tiri, que hoje em dia os informantes se chamam empresários. Eles já trazem o pacote completo. Vem com DVD, com camisa assinada. É uma festa. Tem empresário que leva o jogador a viajar antes. Põe a sacolinha e vai com o jogador. Vamos para Paris. Aí depois negocia, entendeu? Mas isso à parte, você foi campeão em um monte de lugar e foi campeão também no Cruzeiro. Aliás, foi um título internacional, na época daquela Supercopa Libertadores, né? É um campeonato importante, o Cruzeiro. O Cruzeiro hoje está vivendo uma seca pior do que o São Paulo. Eu queria que você falasse também um pouquinho do título. Afinal de contas, foi contra o River Plate. E tem um detalhe, né? Às vezes passa desapercebido até por muitas pessoas, muitos torcedores. Naquele ano ali, a Supercopa dos Campeões da Libertadores só jogava os campeões da Libertadores. Tu não jogava contra a Potosí, né? Tu não jogava contra esse time aí que tu dá de 3, 5. Não era isso, não. Não jogava contra Prato, Talher, nada disso. Era só... Não, e tu não jogava contra esses times. Era só os campeões da Libertadores. Então, tu imagina o campeonato, o nível que era. E realmente eu tive a oportunidade, né, depois de São Paulo, do título de 91, o seu Enio Andrade, que era o treinador do Cruzeiro, ele pediu a minha contratação. E aí eu fui, né, era um desafio, eu fui por empréstimo. E foi mais um título muito importante para mim, né? E mais uma vez na final nós perdemos o primeiro jogo contra o River Plate lá no Monumental, né, em Buenos Aires, e o segundo jogo perdemos de 2-0. O segundo jogo em casa era a final, a gente tinha que vencer de 2-0 para ir para o pênalti ou 3-0 para ser campeão direto. E aí aconteceu aquilo que vocês já sabem, né? O Ademir fez o primeiro gol, eu fiz o segundo e o terceiro. E realmente foi um título que marcou na torcida também, lá do Cruzeiro. Hoje os torcedores têm um carinho muito grande, né, comigo, como ídolo lá deles, pelo título, e marcou muito, né, para a história do clube. Mário, você falou falou um nome aí que também mexe muito com a minha história, porque além do Tele, né, nós tínhamos alguns treinadores marcantes na época. Quando falo trabalhei, eu era setorista do Palmeiras e depois, coincidentemente, fui setorista do Corinthians pela Jovem Pan. E o técnico das 2 situações que eu passei nos 2 clubes era o Enio Andrade. E eu coloco o Enio Andrade como um dos maiores treinadores que eu vi
ao lado de um Tele, ao lado de um Minelli, ao lado de um Cilinho, né? É, Era um cara extraordinário. Eu costumava dizer que você olhava para o time do Enio Andrade no campo, independente do placar, porque pode perder, claro, futebol é assim. O time estava ajustado, o time sabia o que fazer, né? Ele era muito diferente do Tele, eu achava os dois muito acima da média, mas ele era muito diferente e em que ele poderia ser diferente, enfim, comparando os dois, o Tilico. é verdade, você colocou bem, foram realmente referências, né? Cilinho, seu Enio Andrade, Tele. O que acontece? O Tele e o seu Enio eram bem parecidos, né? Eu acho até que o Tele um pouco mais até com a imprensa, até mais difícil de lidar com o seu Enio, né? O seu Enio ainda tinha, né? Quando ninguém incomodava muito ele, ainda tinha sim um bom contato com o pessoal da imprensa, brincava um pouquinho mais. Mas em termos assim de treinador, realmente foram dois treinadores diferenciados que eu tive e bem parecidos, né? São bem parecidos, sempre estudavam muito os adversários, né? Na hora dos jogos, antes estudavam os adversários e sempre assim, sempre se preocupava muito. O seu Enio um pouco mais tático do que o Tele Santana, né? O seu Enio trabalhava muito essa parte tática, né? O Tele já trabalhava mais parte de repetições, de treinamentos coletivos e ali ele ia ajeitando a equipe dentro dos trabalhos coletivos, né? Talvez até com um pouco mais de frequência de treinos coletivos do que o seu Enio. O seu Enio menos e trabalhava mais a parte tática, né? Mas realmente foram dois grandes treinadores que eu tive e com certeza hoje muita coisa na minha profissão, que eu trabalho como treinador, eu aprendi com esses treinadores aí que foram colocados, o próprio Cilinho também, né? E seu Enio e Tele Santana. Você trabalhou Eu com o tenho. Cilinho, Tilico? Sim, Trabalhei, o Cilinho foi o responsável pela minha indicou. contratação. Foi a Foi o pedido Cirinho do que indicou. Cilinho. Eu tenho Traz o Beck, Tilico, traz o Beck. Como é que ele falava para o Miller? Traz o É, Becker. é. Esse aí, mais jovem um pouquinho, né? Cilinho mais jovem do que Tele e seu Enio Andrade, mas também fora de série, são de outros planetas. Esse mora no meu coração. Cada uma que eu passei com ele. Isso era demais. Isso era Ô, demais. gordo, caramba, porque você não me avisou que isso aqui era uma porcaria, cara. Isso quando ele Esse chegou aí no era, Corinthians. Uma era vez bem. ele foi contratado pelo Corinthians para arrumar todo o departamento. Eu era repórter da Jovem Pan no Corinthians durante muito tempo, ele me conhecia. Primeira coisa que ele falou para mim: onde fica a sala? Eu falei: o senhor entra aqui no ginásio, tem uma escada, o senhor sobe. Pô, por que você não me falou que isso aqui é uma porca? Mas são coisas que acontecem. Tenho muita curiosidade sobre a tua carreira internacional, mas eu tenho também uma curiosidade de uma fofoca daquela época que até hoje eu não sei se era verdadeira. Diz a lenda, Tico, que o Palmeiras tentou contratar você umas 3 vezes. Teve uma vez que chegou a oferecer o Evair. Tó esse cara aí. Quero o Evair. Só o Está Evair. afastado. É verdade essa história que o Palmeiras namorava o Tilico, mas não conseguia contratar, Tilico? Com toda sinceridade, eu particularmente nunca soube assim de nenhum, no momento que eu tive no São Paulo, de nenhum interesse do Palmeiras, né? Mas a gente sabe que em algumas situações, às vezes, ela passa desapercebida, ela não passa pelos atletas, né? Em algum momento, ela chega a direção para direção, mas ela não chega no atleta, né? Quando eu estive no São Paulo, o único interesse que eu fiquei sabendo, que inclusive eu conversei com ele, foi como a gente já falou. Eu estava sem contrato do São Paulo para renovação, né? Estava em renovação, e desculpa, o Leão era o treinador da Portuguesa, né? Naquele ano, se eu não me engano, 89 ou 90, alguma coisa assim. E aí foi quando o Leão me ligou.
né? Eu estava sem contrato, aí o Leão me ligou falando que ele tinha interesse em me levar para a Portuguesa, e eu, de imediato, eu mostrei interesse para ele, agradeci a ele também, mas disse para ele que não dependia só de mim, né? Dependia do São Paulo me liberar para mim poder ir. E coisa que não aconteceu, eu acabei que o São Paulo aí renovou comigo, eu fiquei no São Paulo e a coisa não aconteceu. Mas foi a única situação que eu soube que de interesse, né? De eu me transferir. Aí você que está vendo agora o Futebol em Rede Entrevista, para entender que o mundo mudou, né, e faz algum tempo, naquela época o jogador terminava o contrato e mesmo sem contrato ele continuava preso ao clube. Ou seja, mesmo que o Mário Tilico sem contrato, ele não podia falar assim, tchau, que eu vou atender aí uma chamada de um Palmeiras, de uma Portuguesa. E eu cobri o Palmeiras muito tempo na época, posso confirmar para você que muita gente lá queria você sim. Fica tranquilo que é verdade. Ô, Tilico, que bom, que bom. É verdade, eles tinham um respeito muito grande por você e gostavam de você também como jogador. E as informações sobre sua pessoa também chegavam lá com uma informação muito importante. Você foi um jogador muito rápido, a gente já falou isso aqui, né? Você não era briguento, só foi expulso uma vez, indisciplinado, onde já se viu ser expulso uma vez em mais de 20 anos de carreira. Agora, quem foi o lateral mais chato ou mais desleal que você pegou? O lateral mais difícil que eu joguei foi o Zé Roberto, quando era lateral, na Portuguesa. Rapaz, era muito complicado, porque o Zé, ele era menino, ele já com idade já era complicado, né? Já corria muito, não parava em campo, e foi o jogador que foi, mas jovem era muito difícil. Eu tive alguns jogos contra ele já menino ali na Portuguesa, lateral esquerdo, e era muito difícil. Então, era um dos laterais assim, que eu tive mais dificuldade quando eu joguei contra. E desleal teve alguém ou não? O Zé jogava limpo, mas teve alguém assim que chegava de uma maneira que não devia? O cara que deu um tapa nele aquele dia lá. Aquele era dele. Não, assim, não tive assim. A gente apanhava muito quando jogava contra os sul-americanos, né? Essa Supercopa da Libertadores, esses campeonatos era complicado, porque na época não tinha VAR, não tinha TV, não tinha nada. Eles batiam, o juiz via e não falava nada, né? Então era complicado. Hoje, no futebol brasileiro, não lembro. Eu sempre assim jogava com alguns laterais com muita dificuldade, né, de jogar, marcavam muito bem, mas nunca não lembro assim de algum desleal que eu joguei, não. Eu ia perguntar, viu, Serode? Ia perguntar. E os mais fáceis? Não, o Zé Roberto era mais difícil. Todos os outros, aí era fácil. Brincadeira, é claro. Ele enfrentou grandes jogadores, que eu me lembro. Mas o Zé Roberto, quando o Candinho lançou o Zé Roberto, ele falou assim, vou botar um menino para jogar aí, esse moleque vai ganhar o mundo. Não preciso falar mais nada, né? O que aconteceu com o Zé Roberto. É verdade, é verdade. O começo de carreira do Zé Roberto, até que o Candinho tinha aquela festa junina na Portuguesa, que ficava bem na porta. Você sabe como que funcionava, né? Aí a delegação entrou, o ônibus parou, tinha uma grade que separava assim uma porta para entrar no vestiário da Portuguesa. Daqui a pouco sai o Pimenta e fala assim: vê se o Zé Roberto está na barraca do pastel, vai começar o aquecimento. Coisas que acontecem no futebol. Bom, o Tilico teve uma carreira internacional, jogou no Atlético de Madrid. Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre essa passagem, mas foi campeão em Portugal e jogou no Leão do México, né? Entre outros, que também teve outros clubes que ele jogou lá. Desses times que eu citei aqui, a tua passagem no Atlético de Madrid, eu acho que vale a pena você contar. E é lógico, ser campeão em Portugal também, Tilico, por favor. Eu tive essa passagem minha no Atlético de Madrid, né? Na verdade, antes de eu ir para o Atlético de Madrid, eu passei pelo Cádiz, né? Que foi quando eu fui por empréstimo do São Paulo. É outro clube também que marcou muito, né? Hoje eu fico muito feliz porque o reconhecimento, né, que eles têm lá como um ídolo lá deles, lá do clube. Quando eu cheguei lá, o clube estava caindo, né, na primeira divisão do Campeonato Espanhol, e eu cheguei em fevereiro,
e o clube estava na zona do rebaixamento, ali, último, se eu não me engano. E faltavam 14 jogos para terminar o campeonato espanhol. E aí foi quando eu cheguei por empréstimo, fiz 11 gols e o time se salvou, né? Então, foi marcante para o clube, né? Porque o clube só jogava o campeonato para se livrar. E naquele momento ali, a referência ficou muito forte pelos gols que eu fiz para o clube, né? Para a história do clube, né? Mesmo não sendo campeão. E aí foi quando houve o interesse do Atlético de Madrid na minha conta, né? Só que a minha passagem pelo Atlético de Madrid, na verdade, eu tive muita dificuldade, né? Eu não consegui desenvolver um bom futebol como eu gostaria, porque eu tive muitas lesões, né, ali. Então, assim, foi alguns anos ali no Atlético para esquecer, né? Então, mas isso faz parte, né, da nossa profissão. Nem sempre a gente vai, né, ter passagem vitoriosa pelos clubes. Mas, enfim, passei por ali, tive uma passagem boa ali pelo Atlético de Madrid. Depois, eu tive essa passagem em Portugal, né, que realmente foi uma passagem vitoriosa, foi uma passagem que marcou também muito, né, apesar de ter sido muito rápida, né. Logo em seguida, depois eu tive uma oportunidade de jogar, né, ao lado de um grande jogador que eu até era um dos meus ídolos, né, o Tita, que o Tita jogava no Leão do México, e eles precisavam Quando você começou no Vasco, o Tito jogava no Vasco. O Tita era, mas eu era menino ainda, né? Novinho e tal, e joguei muito pouco, cheguei pouco no profissional, então não peguei muito o Tita. Só que nessa época o Tita realmente é ídolo lá no Leão, né? No clube lá do México, e eles estavam precisando de um atacante rápido. E aí o Tita, eu não conhecia o Tita nem nada, hoje a gente se conhece através do Leão. E aí foi quando o Tita colocou o meu nome, né? O Tita é muito respeitado lá no clube, e ele jogava ainda. E ele falou para o treinador, né, sobre mim. E aí eles me contrataram, e foi uma passagem também boa do Leão. Foi uma experiência boa, né? Cultura diferente. E logo depois foi quando eu tive uma passagem na Arábia Saudita também, no Ittihad da Arábia Saudita. Então, assim, eu tive a oportunidade de passar assim culturas diferentes, países diferentes, né? Totalmente diferentes, mas com certeza foi um aprendizado muito grande, né? E claro que nessa passagem por fora do país, com mais vitórias do que derrotas, né? Mas eu acho que faz parte da nossa trajetória, né, como atleta, como profissional. Verdade, verdade. Você falou uma coisa, eu estive em Cádiz 2 vezes, no troféu Ramon de Carranza, né? E Isso. quando se fala nome de jogador brasileiro, do Tilico, Tilico, senhor Tilico, se falar que é amigo dele, você não paga no restaurante, viu, Serote? Os caras adoram ele. Não, e é uma cidade muito bonita. Vai Cidade para Cádiz. maravilhosa. A gente atravessou ali, foi até Ceuta, inclusive, que é do lado, é uma maravilha. Eu estive lá com São Paulo e com Palmeiras. Você citou o Atlético de Madrid. Não sei se é nessa época que o Atlético de Madrid gastou demais, comprou o Sineca e depois não conseguia se acertar mais, né? Teve um problema lá que ficou um tempão sem ganhar nada, porque se apostou em um jogador de alto nível, o que até era uma grande contratação, e esse jogador chegou e não rendeu, e depois, para recuperar, foi complicado. E você não citou na minha lista aqui Marbella, ou Marbella. Marbella. Ou Cidade Feia, não? Rapaz, tá louco. Ou Cidade Feia. Ele prefere... A minha mulher não queria prefere Guayaquil. Ele gosta mais de Guayaquil. Ou Cidade Feia, hein? Eu, na verdade, quando falei do Atlético, eu não citei Marbella, porque senão alongava muito. Mas o que acontece? Quando o presidente do Atlético Madrid, que era naquela época o Jesus Gil e Gil, quando ele foi me comprar no São Paulo, ele falou para mim, eu já sabia, ele falou, Mário, eu estou te comprando, mas eu não tenho como te colocar de imediato, como eu queria, no profissional, no time principal do Atlético de Madrid.
Só que porque já tinha 3 ou 4 estrangeiros, naquela época só podia ter 3. Tem que avisar, viu, Mário? Tem que avisar o Douglas Luiz que naquela época tinha cota de estrangeiro. Não é como hoje, que qualquer um joga, né? É verdade, tinha cota, era 3 ou 4, se eu não me engano. E aí ele me comprou do São Paulo e ele era alcade de Marbella, era como se fosse, acho que, prefeito, né, de Marbella. Prefeito. E o Marbella disputava a segunda divisão do Campeonato Espanhol. Então, ele tinha falado comigo que ele ia me comprar, né, pagar todos os direitos que eu tinha, ia me colocar no Marbella e depois, durante a caminhada do campeonato, quando precisasse ali, abrisse uma brecha, ele ia mandar me puxar. E foi mais ou menos o que aconteceu, né? Antes de eu me lesionar. Eu comecei uma trajetória boa no Marbella, artilheiro do time, fazendo gols importantes e tudo, e a mídia falando muito, né, do meu nome na segunda divisão. E aí foi quando, num jogo contra o Barcelona B, eu me lesionei. Eu senti a posterior, me lesionei, né? Foi uma lesão grande. E aí foi quando eu fui para o Atlético, e aí, enfim. Mas eu tive uma passagem no Marbella, numa cidade maravilhosa, né? Uma das cidades aí que só tem casa os multimilionários, né? Que tem casa em Marbella. Uma cidade maravilhosa, uma cidade linda, né? E eu tive também aí essa alegria, né, esse privilégio de morar em Marbella. Não, é linda. Quartarolo tem 2 casas fora do Brasil. Uma em Marbella, a outra em Guayaquil. Mas ele prefere sempre ir para Guayaquil. Não sei por quê. Guayaquil, eu falo o seguinte, Tili, com todo respeito. Guayaquil tem uma coisa boa. A hora que você entra no avião e sai de lá, sobe. Porque eles ficam, você vem embora. Agora, Marbella, se você tiver chance... hoje deve estar muito melhor, né? Filipe viveu lá. É um negócio maravilhoso. Aliás, a Espanha, né? Fantástico. Mas Marbella parece aquela cidade, aquilo que ele falou, de cinema. Agora, não dá para morar lá porque a coisa é um pouquinho cara, né, Filipe? É verdade. Ô, Tirico, você é sempre um cara alegre, sempre estava sorrindo. Hoje você é treinador de futebol. Quando você reúne os jogadores e resolve ser mais descontraído, você conta uma história da sua época com fulano, com Beltrano, sempre assim. Então, estamos encerrando o programa, eu vou deixar para você o momento ternura. Você, por favor, pode contar essa história que você conta para os seus jogadores, gozada a respeito do futebol que você viveu. Pode contar. Assim, a gente ser treinador é complicado, né? Sempre muito mais difícil do que ser jogador, né? Treinador é muito complicado porque você primeiro tem que ter uma postura diferente, né, de treinador, mas sempre quando a gente tem assim alguma oportunidade, né, de falar alguma coisa, né, de colocar alguma situação, né, que possa até descontrair, a gente sempre fala para eles. Mas, com toda sinceridade, eu tenho assim poucas histórias, né, dessas aí que a gente morre de rir, igual o Vampeta conta, esses outros aí. Eu não tenho o Vampeta inventa mais do que qualquer outro. Vale a pena também, tem que contar. Pode aumentar. É verdade, ele aumenta também. Mas a gente tem, assim, algumas situações engraçadas, né, que a gente passa dentro do futebol, né? Eu lembro que uma vez até o Ricardo, né? Ricardo Rocha sempre, entende? Ricardo Rocha contava, o Carlos Alberto Silva era muito... Ele era brincalhão e, ao mesmo tempo, ranzinza, né? Brincava, reclamava. E a gente estava numa pré-eleição, tal, e o Ricardo contando, né? Não foi nem comigo, mas foi uma situação com o Ricardo. E o Ricardo contando que estava na seleção brasileira, e eles contaram isso, né? Que foi muito engraçado. E o Ricardo contando que ele estava na seleção e um jogo importante contra o Peru, né? E falou que aí a pré-eleição era o Carlos Alberto Silva, o treinador da seleção, nessa época.
E aí ele falando que o jogo tenso, né? E o Carlos Alberto Silva falando. E os jogadores também, então, professor, o jogo é difícil, o jogo tem que ter cuidado e tal. E ele não sei o quê, não tem que... E o Carlos Alberto tinha aquele jeito, ele embolava tudo às vezes, né? Não falava as palavras e tal. Aí o Ricardo e o pessoal botando pressão no Carlos Alberto Silva, e ele falou, não, vamos lá, vamos lá. E o Carlos Alberto Silva era um treinador muito motivacional, né? Então, ele mexia com o pessoal, só que aí, na hora de terminar a reunião, ele falou, vamos lá, hein? Vamos com tudo, vamos ganhar do Bangu. Pô, aí o Ricardo contando, ô, chefe, que Bangu, Peru? Peru, vamos embora, pô, nós temos que ganhar dos caras aí. E o Ricardo contando, ele já tem uma cara de... já sabe contar essas coisas engraçadas que acontecem no futebol, né? Então, umas coisas assim que a gente consegue escutar, né, a história dentro do futebol, que são umas coisas que às vezes a gente não acredita, né, mas realmente passam e alguma delas até para descontrair, né, o grupo. Né? Sim, é uma boa, até ajuda a descontrair. O Sininho disse que estava dando uma preleção uma vez, não sei se você estava, o Nelsinho Batista que me contou, que ele falou assim, vamos sair, vamos dar saída, joga aqui, para cá, para lá, aquela jogada, 1-0 para nós. Aí dá saída, a gente abafa, 2-0 para nós. Aí um zagueiro falou assim, ô, seu Sininho, que bom, hein? Bom nada. Há um contra-ataque, você falha 2-1. Você falha. É complicado. Não, o Cilinho era muito engraçado, né? Cilinho, dá tempo de contar uma do Cilinho? Dá. Pronto, lógico. Do Cilinho, o pessoal, teve uma vez que o Cilinho apitava o coletivo, aí teve uma bola que, acho que foi o Lê pegou a bola, foi tentar virar a jogada, rapaz, quase acertou a cabeça do Cilinho. O Cilinho saiu, quase chegou a cair, mas não acertou a cabeça do Cilinho. Virou a bola, ele, Léo, cuidado comigo aqui, aquele jeito dele, né? E seguiu o jogo. Tal. Aí acabou o treino, tal, todo mundo foi embora, no outro dia treina. Aí a gente está no campo lá esperando o Cilinho, sai ele do vestiário com um capacete. Entrou no campo. Aí, bom dia. Aí o pessoal, professor, capacete? Falou, agora hoje o coletivo eu vou dar com capacete, porque o Lê quase acertou minha cabeça, então eu vou entrar, vou apitar o treino de capacete. Aí, com capacete, ele apitou o coletivo. Genial. Ô, Tilico, a gente ficaria conversando com você aqui o dia inteiro, porque você, além de ser uma pessoa que faz bem para a gente, para o esporte, foi um ótimo jogador. Obrigado. Você é daqueles caras que eu falo assim, né? Dizem que eu sou saudosista, né? Mas você... na época, não se falava seleção brasileira, Mário Tilico, mas se você jogasse hoje, você estaria lá. Com certeza. Com as qualidades, na verdade, com a qualidade que você tem. Outro dia um palmeirense falou assim, Quartarolo, você é muito chato. Pô, nosso time é bom. Eu falei, tá bom. Eu fico, sabe, é que eu vi o Evair jogar. Você acha que o Luiz Adriano joga mais que o Evair? O cara falou, não. Você acha que o Edmundo joga menos que o Dudu? O cara falou, não. Eu falei, eu não vou nem voltar para 70, Ademir da Guia, esses caras. Estou parando aqui, tá? Então, infelizmente, acontece, era um outro futebol, a gente tem que entender, mas você me ajudou muito, porque a gente também vive o futebol. E eu tenho uma frase, quando estava atrás do gol, né, e o Silvério falava assim, o detalhe do gol, Quartarolo. E você fez um gol no Morumbi, acho até que foi esse espírito aí também. E eu usei uma frase que depois colou em mim. Eu gritei, Mário Tilico é o nome do gol, é o pé que balança a rede do Morumbi. Tem nego repetindo isso até hoje, sem dar crédito para o velhinho, é claro. Mas eu repeti isso 15 anos, você realmente fez parte da minha vida como repórter. Eu também acho que fiz um pouquinho a parte da sua vida como jogador, né? E a gente só tem que agradecer. Eu fiquei muito feliz em te ver. O Seródio também, com certeza, vai querer dar um abraço. Fiquei muito mais feliz. Você deu mais alegrias para mim do que para ele, tá? Porque, na verdade, Tilico, a gente, depois de um certo tempo, eu estou no futebol desde 72, correndo, futebol trabalhando, né? A gente começa a torcer pelos amigos, né? Além do time da gente. Aí, quando um amigo, poxa, que legal, tá indo bem, que legal, a gente torce. Então, é verdade. Não é assim, a gente torce pelos amigos. E eu torci muitas vezes. Quando você saiu, quando você foi para o Cruzeiro,
você fazia as coisas, ela falou, ó, o Tilico lá, gente, olha o Tilico lá. E a gente faz, até hoje, é assim, torce realmente pelos amigos. E essas criatividades em cima de alguns lances acontecem e são marcantes. E por isso, quando ele falou que você ia participar, eu falei, nossa, eu estou até emocionado, porque realmente você mudou a minha vida por causa de algumas frases, e essa é uma delas, né? Então, muito obrigado. E eu só tenho a agradecer, fico feliz em te ver bem. E o nosso Fábio Seródio, como você vê, está em forma. Se você quiser correr, ele vai acompanhar. Vamos lá, bola. Obrigado pelas palavras, né? Para mim, realmente, tudo que você colocou para mim me engrandece mais ainda, né? De tudo que eu fiz como atleta, como jogador, né? E de tudo que eu conquistei, do que eu tenho hoje, do que eu conquistei perante ao torcedor são paulino, dos torcedores onde eu passei. Mas realmente eu fiquei muito emocionado com as tuas palavras. Obrigado. Você realmente era uma referência também, né? A gente às vezes não tinha os setoristas, mas a gente conhecia todos, né? Porque nos jogos a gente encontrava todos eles, mesmo que não cobria ali o nosso clube, mas a gente sabia que era daquela determinada rádio, que fazia os jogos lá na hora, estava tudo junto. E você sempre também foi uma referência, até tudo que você fazia, colocava da forma que eu colocava. E muito obrigado aí pelas palavras mais uma vez. É um prazer estar com vocês, uma alegria muito grande. E realmente as suas palavras só me engrandecem muito mais. Eu fico muito feliz por isso. Tilico, um beijo no teu coração. Você fez história em vários clubes e tenha certeza, você marcou a história de muitas vidas. Obrigado mesmo, obrigado pela atenção, pelo carinho. E eu vou ligar para o Rogério Ceni, porque está precisando de um cara que corra. E pelo que eu vi aí, você está em forma. Não, e precisa de um auxiliar bom também, né? Obrigado aí. Para mim foi um prazer estar com vocês. Sempre vai ser um prazer, uma alegria, né? E uma satisfação muito grande. Muito obrigado por tudo aí, pelas palavras, pelo carinho de sempre de vocês. E estarei sempre à disposição de vocês aqui. Obrigado. Esse Mário Tilico, que fez sucesso em tantos clubes aqui em São Paulo, fez no exterior, no Cruzeiro, começou no Vasco da Gama, uma história muito bonita no futebol, no Náutico. Ele participou desse Futebol em Rede entrevista. Como eu disse agora no finalzinho, Tilico, Mário Tilico, é o nome do gol, é o pé que balança a rede no Morumbi. E como balançava, gente. Até a próxima. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.